Olá, bom dia! Hoje é dia 4 de setembro de 2025, quinta-feira. Graças a Deus, o Senhor nos permite estarmos juntos para o nosso tempo devocional. Uma noite tranquila, de descanso e paz, e um novo dia pela sua graça. O texto da nossa devocional está na carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo São Paulo, capítulo de número 5, versos 24 a 26. E assim nós lemos: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nesses versículos, o apóstolo Paulo traz aqui uma série de princípios, pelo menos alguns princípios, do viver cristão, da vida cristã, daquilo que deve ser efetivamente o reflexo da ação de Deus em nossa vida, como seus filhos, como seus servos que foram resgatados pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Então vamos ver alguns destes princípios. O primeiro princípio é o princípio do ser e crucificar. No verso 24, Paulo afirma: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Lembremos que Paulo falou das obras da carne e do fruto do Espírito. Então ele vai falar alguma coisa a respeito primeiro da carne e depois do Espírito. No verso 24, ele fala da questão da carne, ou seja, não do nosso corpo, mas da nossa natureza decaída, nossa natureza tendente ao pecado, nossa natureza que foi corrompida por causa do pecado cometido pelos nossos chamados primeiros pais, Adão e Eva, e que então é transmitida a nós, passa a nós essa tendência ao mal, essa tendência aí à corrupção. E aqui Paulo fala então que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então o primeiro princípio é esse: ser e crucificar. E a nossa tradução, ela trabalha bem no que diz respeito aqui às questões do tempo verbal. São e crucificaram. Então, o primeiro indicativo de propriedade. Os que são de Cristo. Isto significa o indicativo de uma propriedade. É de pertencimento. Não é uma questão meramente de posse, mas é uma questão de propriedade. Então veja bem, são de Cristo, nós somos dele. Ele é que nos tem. Ele é que é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Então Paulo está dizendo, aqueles cujo dono é Jesus. Então isso é muito importante que entendamos. Não é uma questão meramente daqueles que falam sobre Jesus, daqueles que até ensinam sobre Jesus, daqueles que têm uma boa referência sobre Jesus, aqueles que gostam de Jesus. Não, aqueles que são de Jesus Cristo. Aqueles, portanto, que são propriedade de Jesus. Aqueles que pertencem a Jesus. E veja que o verbo ser aqui está muito claro, está no presente. Não é aqueles que foram de Jesus, mas aqueles que, e nem os que serão, mas aqueles que são, porque os que foram é uma coisa do passado, que por algum momento, por alguma circunstância, e não os que serão, porque esses ainda não têm a ação do Espírito, embora já garantidos desde a eternidade com a eleição em Cristo. Mas ele está falando daqueles que
são daqueles cuja realidade eterna se tornou temporal. A sua eleição se confirmou na sua regeneração. E eles se tornaram efetivamente novas criaturas, portanto, são de Cristo. É o pertencimento. Esse é o primeiro princípio. Ser dele, pertencer a ele. Por isso Pedro vai dizer, somos propriedade exclusiva de Deus. E aí ele diz, logo em seguida, os que são de Cristo, pertencem a Cristo, crucificaram. Então, ele está falando de uma condição. Propriedade, nós somos dele. Agora, a condição que nós, como propriedade dele, temos, experimentamos, vivemos, vivenciamos é estarmos crucificados. Por isso Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então aqui ele está reforçando essa realidade. Os que são de Cristo, pertencem a ele, foram crucificados, ou crucificaram. Jesus diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, dia a dia, e siga-me. É isso aí. É o morrer para viver. Morrer em Cristo para efetivamente viver para a eternidade. Então, este vínculo, esta união, não é uma propriedade distante, mas uma propriedade cuja vinculação é absoluta e plena. Nós somos dele, porque crucificamos. Agora é no passado. Ou seja, o ser é uma realidade presente, constante e permanente, propriedade. Agora, o ato da crucificação é um fato passado. Mas não tem que ficar crucificando dia a dia, não. Nós somos crucificados, agora temos que assumir dia a dia a realidade da nossa crucificação, do nosso compromisso com o Senhor Jesus. Por isso é uma condição permanente e constante, dia a dia, temos a consciência de que crucificamos já o nosso eu, a nossa carne. Então, o são é presente, os que são de Cristo. Agora, crucificaram é passado, já feito, já realizado. É um ato único. Eu não sou crucificado hoje, descrucifico amanhã, crucifico depois de amanhã. Não. Eu sou de Cristo, então crucifiquei meu eu. Louvado seja o nome do Senhor. E crucifiquei o quê? O meu velho homem, a carne, a minha tendência ao mal, a minha natureza corrompida. Com o quê? Com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, eu continuo sendo eu, renovado, transformado, regenerado. Mas eu agora já não mais com paixões e concupiscências, mas tendo esses sentimentos, esses impulsos da sobrevivência, da vida, da manutenção, sob o controle do Espírito. Não mais obras da carne, mas fruto do Espírito. Por quê? Porque eu sou de Cristo e crucifiquei o meu velho homem, a minha carne, com as suas paixões e concupiscências. Louvado seja o nome do Senhor, porque somos propriedade dele e já estamos, então, crucificados. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele o abençoe e abençoe e nos guarde para a sua glória, para a sua honra. Amém. Amém.